Fui trocar ali, ler os comentários e acabei trocando o meu filtro. Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos tocando a nossa live aí, falando agora sobre toda essa crise de salmão, preço, entender sobre a parte da precificação. Arthur, Guilherme, vão falando aí de onde vocês são, de que parte do Brasil e como é que estão pagando aí, quanto estão pagando no quilo de salmão. Postei hoje também um vídeo. Oi, Kelder. Oi, Lucas. Postei um vídeo hoje falando ali a parte de atendimento, né? Teve um vídeo agora falando sobre coisa de mão de obra e tudo mais, que é um problema geral aí para restaurante. Não consegui encontrar mão de obra especializada e também não se acha hoje nem mão de obra que não seja especializada, né? As pessoas com disponibilidade, com vontade para trabalhar em restaurante. E tem muita gente que tem dificuldade aí para fazer todo esse trabalho de liderança dentro do restaurante, porque o dono do restaurante ele começa sempre no operacional, ele tá lá junto, né, ou no sushi bar, ou na cozinha, ou um pouco em cada canto, e aí vai se misturando um pouco esse papel, né? Às vezes a gente tá como um colega, como uma pessoa que a gente convive muito tempo, e vai ser criando laços. Isso também é uma coisa muito difícil, né? No momento que a gente vai tendo laços ali, mesmo que eu seja o proprietário, né? Eu todo dia na operação, a gente vai dando liberdade, fazendo algumas coisas, e aí a gente não quer desconstruir essa imagem de que a gente é legal e tal, e não consegue chamar atenção. Então hoje eu ainda comentei ali nos stories, a gente precisa desmontar um pouco isso, né? Esse medo de chamar atenção, de cobrar, porque toda essa cobrança vai ser sempre pelo lado profissional, a gente não vai misturar a parte profissional, então tem que pensar no bem-estar do restaurante, né? no o quanto essas atitudes erradas da equipe vão trazer problemas até mesmo financeiros ou problemas de entrega de qualidade, enfim. Guilherme Cristaldo, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas tenho uma operação de sushi em Floripa, estava pagando 49, subiu para 69. Cara, assim, 20 reais numa cotação é um absurdo, assim, pra gente ter um repasse desse, né? Então, assim, a primeira dica é a gente ir onde realmente vai fazer a maior diferença. É a gente puxar uma curva ABC dos itens vendidos, né? Então vai botar lá no sistema, puxar um relatório de vendas, ver quais são os principais itens de venda e a gente identificar qual que é o CMV desses pratos, né? Então assim, pegando hoje, por exemplo, um temaki Philadelphia é o meu item mais vendido. Eu preciso fazer toda a ficha técnica desse temaki Philadelphia e encontrar qual que é o CMV teórico desse item. Então, eu sabendo lá que na minha ficha técnica meu CMV teórico é de 33%, não significa que isso vai acontecer na prática, porque restaurante é sempre uma soma de desperdícios, né? Então, a gente vai comprar o salmão na hora de fazer a limpeza, na hora de montar, enfim, tudo isso na operação a gente vai sempre perdendo um pouquinho das margens. E o CMV teórico sempre vai dar diferente do prático. Então o nosso papel é entender lá na precificação hoje o quanto está impactando esses R$69 na ficha técnica. Então assim, lá no restaurante a gente tem uma ficha técnica precificada até R$55. Então o meu temaki Philadelphia tem um custo, né, operacional de R$55. E eu sei que se eu passar desses R$55, eu já vou alterar lá na minha composição de planilha, eu vou botar lá R$69 e ele já vai mostrar o quanto que vai dar o meu CMV teórico. Então, lembrando de novo, CMV teórico não é o que acontece na prática. Então, uma operação que possa ter processos muito bem definidos. Eu sei que meu sushi man sempre limpa um salmão com 25% de quebra. Aí depois disso a gente vai, né, definir lombo, barriga, as raspas, isso está tudo bem desenhado para que vai ser utilizado. Mesmo assim, pode ser que no meio da noite um pedido saia errado, o cara monta um temaki, aquele temaki, né, enfim, era para teleentrega, era sem cebolinha, botou cebolinha, aí acaba que fica aquele temaki lá. Aquilo ali é uma coisa que joga o CMV para cima. Então, é difícil também pelo sistema a gente ir armazenando todos esses dados para a gente conseguir saber de fato o que está sendo utilizado, o que foi pedido errado, né? Conseguir colocar isso
dentro de um sistema que faça sentido fazer todo esse controle gerencial. Mas, né, a nossa ideia é que a gente consiga ter esse número para usar ele de referência. Então, eu sabendo como que está a minha ficha técnica, já é uma forma de eu saber se eu estou começando o mês de uma forma que a gente consiga ter bom resultado. Então, toda essa ideia, né, de primeiro levantar toda a precificação desses principais itens. Quem trabalha com rodízio é um problemão, porque a gente não consegue colocar o valor exato, né, do custo do rodízio. Então, lá no restaurante, a gente fez isso há 1 ano e meio, 2 anos atrás, era R$70 e poucos o custo do rodízio. Se a gente divide isso por 30%, passa de R$200 o custo que a gente teria que aplicar de venda. Então, assim, para rodízio também é uma coisa, porque o cliente está sempre achando que está pagando muito, para o restaurante não é o suficiente, e ainda a gente lida com desperdício, a gente lida às vezes com cliente que, né, senta um casal, um cara pede rodízio, o outro pede à la carte, e aí o pessoal compartilha, paga um serviço só, e isso aí também joga o custo lá em cima, né? Então são umas coisas no Brasil assim que os bons pagam pelos ruins, né? Que aí tem que precificar, o CMV tem que bater, e aí acaba que vira uma coisa mal desenhada, e vira um problemão, porque, né, a gente começa a ver isso dentro do restaurante, tem que chamar atenção. Não sei se alguém já passou por isso, mas é um problema bem recorrente aí para restaurante japonês, né? Então, além do que também tem gente que senta para comer rodízio e acha que pode levar as peças embora, e a gente, né, lá no restaurante eu sempre falo para o pessoal do atendimento, todas essas condutas, quando a pessoa quer fazer, quer levar sushi embora, quer comer e, enfim, pagar 1 e 2 comerem, a gente tem que ter uma postura bem firme com isso, porque senão a gente acaba perdendo o controle, né? Então, acontece de sentar 2 pessoas, uma pede uma sunomono e mais um uramaki à la carte, e às vezes até o pessoal na hora lá de fazer o pagamento pede para dividir a conta por 2, né? Então era o rodízio mais um uramaki e uma sunomono, e aí pedem para dividir, e a gente fica assim, é uma coisa absurda, né? Boa tarde, Roberta, Rodrigo, Nitiele. Pessoal, se tiverem dúvidas aí, alguma coisa que a gente vem falando, desde o básico, a Eliane Castellani falando, acontece muito aqui também. É uma pena isso, né? Porque essas coisas que a gente vai lidando com o público, né? Enfim, a gente tem que trazer isso meio como cidadão, assim. A pessoa, às vezes, o pessoal do atendimento esquece de lançar uma coisa, o cara vai para, né, pagar e não quer pagar. São coisas que a gente precisa sempre estar passando ali no restaurante, cuidando com o pessoal do atendimento, porque é uma coisa delicada, né? A gente não pode, né, quando acontece essa coisa do rodízio, a gente vai lá, chama atenção uma vez, na segunda vez pergunta, a gente pode lançar um rodízio, né? Porque o rodízio ele é individual e tem 2 pessoas comendo, então a gente sempre é bem firme com isso. E uma coisa também que é muito comum lá é da pessoa pedir rodízio e querer arregaçar, assim, no sentido de pedir muita coisa, e aí começa a chegar todas aquelas peças ali vão ficando na mesa, e aí a pessoa no final pede para levar, a gente fala, não, o rodízio não pode, porque imagina se a gente fosse hoje numa churrascaria e eu fosse pedindo pro cara baixar picanha, e eu não vou comer, depois, bota para levar que eu vou levar para casa. Né? Não faz o menor sentido, porque a gente vai pagar por um serviço e eu vou ter carne para comer a semana toda. A mesma coisa serve para o rodízio, né? Então não teria por que a pessoa, mas produziram, tá aqui, vai fora. Então assim, o legal mesmo é nem cobrar esse valor peça para a pessoa levar, porque a gente não pode estimular isso da pessoa pedir peças além do que ela vai consumir ali. Então isso sempre vai ser uma coisa que o atendimento precisa ir controlando junto com o sushi bar, para não, porque uma que vai atolar o sushi bar, o pessoal produz muita coisa lá, manda para a mesa não come, isso vai fora, né? Então é muito melhor o sushi bar trabalhar com uma demanda que a gente vai sempre mandando aos pouquinhos e de uma maneira rápida, do que eu pegar uma comanda gigantesca e gastar muito tempo ali para produzir. Eliane botou aqui também acontece isso da pessoa pedir um monte de peças. É uma pena isso, né? Porque, como eu falei, isso joga o preço do rodízio lá para cima. E aí acaba que, né, de novo, a gente vai sempre controlar lá pelo CMV,
no momento que a coisa não tiver, a conta não estiver fechando, a gente precisa passar isso tudo, fazer esse reajuste e subir o preço, né? Então, agora com o preço do salmão, de novo, muito caro, a gente pagou R$ 62,90 agora essa semana, a gente vai ter que reajustar o valor do rodízio, vai passar para R$ 199, ele estava R$ 189, então a gente vai subir R$ 10, mas não tem muito o que fazer, né? Infelizmente é um custo que a gente não consegue mais arcar, porque o rodízio é o nosso principal item de venda e a gente precisa mexer no preço lá. Eu não consigo mandar menos coisa no rodízio, né? Porque o cliente vai ficar insatisfeito, porque entre ele pagar 189 e comer menos e pagar 199 e sair de lá satisfeito, os R$ 10, né, no final aí não é o que vai nos causar um problema. A Roberta travou aqui para mim, fiquei sem saber sobre a precificação em relação a esse aumento que tivemos essa semana. Assim, Roberta, paguei R$ 66,90 e meu rodízio está R$ 109 e reclamo. É isso que eu tô falando. O pessoal é caro para quem paga, é pouco para quem recebe, né? Se a gente precifica aí, hoje imagina que a pessoa coma meio quilo de salmão, se a gente está pagando R$ 66,90 e divide aí por um aproveitamento de 75%, a gente está falando de, sei lá, R$ 100 o quilo. Então, meio quilo de salmão consumido no rodízio vai sair R$ 50 de custo só de salmão. Como é que a gente divide isso por 30%? Vai vender a R$ 110, para manter isso no CMV de 30%, teria que vender aí a R$ 150, R$ 160. Então, é uma coisa assim, R$ 109 as pessoas estão reclamando e ainda não tá bom aí na precificação do rodízio, né? Então, o que é o ponto? Cada vez mais o dono de restaurante precisa gerar valor no produto. A gente não pode mais ficar fazendo promoção e sucateando o nosso produto, né? Como fazem de vender R$ 1 valor peça, ou fazer... Porque assim, é um produto com muito valor agregado. A gente fica sempre dependente de taxa cambial, agora o dólar subindo, esse problema lá no Chile, né, de nevasca, de não sair caminhão. Então assim, agora nem é mais um problema por uma questão de peixe na água, como vinha acontecendo antes, né? Que quando estava muito calor lá no Chile, as salmoneiras estavam botando menos peixe na água para não ter esse problema de perder, né, a mercadoria lá, para não perder o peixe mesmo na água, porque eles ficam tudo dentro de um cercado e no momento que enche de alga, pega na guelra do peixe, o peixe morre e tal. Então, assim, o nosso papel vai ser sempre gerar valor cada vez mais em cima do nosso produto, em cima da qualidade de tudo que a gente puder fazer, porque se a gente pegar hoje um salmão nesse preço, né, de R$ 66,90, como tu falou aí, e a gente ficar cada vez mais querendo fazer promoção, queimar o preço, isso vai acabar que não fecha a conta no final do mês, né? Então, o João até colocou aqui, tá difícil de praticar rodízio em nosso segmento. O salmão é um produto muito instável, não vale a pena casa cheia, faturar alto e não sobrar nada. Exatamente isso, né? Então, assim, o que o João fala é que a gente trabalhar hoje, por exemplo, com um CMV de 50%, a gente vai nos sobrar depois 50% para a gente pagar no mínimo 8% de imposto, né? Isso para os lugares que pagam, tem gente que ainda, né, sonega ou faz isso em casa, mas... partindo que o negócio está 100%, 8% de imposto que a gente tem que pagar. A gente tem que pagar marketplace, tem que pagar custo fixo, que vai ficar em torno aí de 8% a 10%. Vai pagar de 18% a 20% só de folha. Depois disso, ainda a gente tem alguns custos de teleentrega, né? Para quem tem delivery, isso tem um peso também bem alto. E aí soma tudo isso e no final das contas ainda precisa ter o lucro do restaurante. E o pior, teve gente que veio lá da pandemia também com algum reparcelamento, com algum endividamento. E isso no pós-caixa também é consumido, né? Então, como que um restaurante com 50% de CMV, né? Ou seja, eu vendi R$100 mil no mês e gastei 50 mil de compra, como que a gente vai ter gordura o suficiente para pagar todos esses custos, né? Para pagar 20% de folha, 10% de custo fixo, 2% de marketing e todos esses custos que a gente tem, né? Custo de embalagem também é uma coisa que está muito cara.
Então tudo isso a gente precisa cuidar, né? Então, diferente de uma pizzaria que é farinha, o queijo oscila, né? Mas não muito. E tu consegue ter uma mercadoria não, um produto lá, um insumo muito mais estável, tu consegue manter aquilo, né? Fazer um planejamento de pelo menos de um ano muito mais tranquilo. O Everton colocou diretamente do Ceará, tô aprendendo muito com o Fera. Brigadão, Everton, valeu mesmo, cara. A gente atende o pessoal aí do Nordeste, dá inveja hoje de manhã a gente estava fazendo uma assessoria, o pessoal lá de Tocantins, de regata, calorão aí, e a gente aqui agora tá 13 graus aqui em Santa Maria, um frio pra caramba. Para nós vender sushi no inverno é muito ruim, além de todos esses desafios, né? Quando começa frio aqui, o pessoal não sai de casa, sushi não é uma comida muito... não é muito palatável no inverno, né? Então, assim, comer um sashimi, comer uma comida crua, né? Acaba que não é muito agradável aí no inverno. Então, a gente precisa também ainda ter algumas estratégias para trazer esse pessoal aí pro inverno. Mas, enfim, tudo faz parte aí, vai criando casca. E a ideia é que cada vez mais através aqui do perfil a gente vá conectando pessoas, né, do nosso segmento, da nossa área, porque fica mais fácil se a gente conseguir gerar valor na mão de obra do Sushi Man, gerar valor no trabalho do empreendedor, né, de quem está tocando esse negócio. Tudo isso a gente vai fazendo o nosso negócio se destacar. Então, a minha ideia toda com esse trabalho de mentoria, de assessoria, de trazer conhecimento, trazer toda essa consciência, né, para quem toca esse negócio. Então, hoje o dono de restaurante japonês, ele precisa entender de vários assuntos, né? Entender de marketing, entender da parte do produto, né? Importantíssimo a gente conseguir criar um produto que tenha qualidade, que tenha percepção de valor. Ele precisa entender muito de pessoas, porque cada vez mais está difícil, né, a gente manter o pessoal trabalhando a longo prazo. Então a gente vem assim, a geração dos nossos pais, avós, eram pessoas que passavam 30, 40 anos numa empresa, e hoje em dia uma pessoa entra, fica lá 5, 6 anos no máximo, assim. Isso passar dessa barreira aí dos 5 anos já é muito difícil. Então a gente entender de pessoas, entender o que motiva as pessoas, né? Trazer essa parte de propósito para dentro do negócio, trazer esses desafios, porque o restaurante, ele é um ciclo de rotinas, né? A gente vai todo dia para o restaurante, faz a mesma coisa, e quando a gente é pego nessa coisa monótona assim, a gente vai se sentindo cansado, né, da rotina. Então, o que é também o trabalho do dono é de trazer esses desafios de buscar meta de CMV, buscar meta de faturamento, botar pesquisa de NPS, né? Que, assim, nada mais é do que a gente colocar pesquisas de satisfação para o cliente poder avaliar como que foi o atendimento, como que foi o prato, o tempo de entrega. Tudo isso a gente vai colocando para a nossa equipe, a gente vai pegando ferramentas e entregando para a equipe no sentido de a gente buscar essas ferramentas para a gente correr atrás, como se fosse uma cenourinha, falar assim, eu vou agora melhorar minha nota no meu tempo de entrega no Sushi Bar, eu vou melhorar minha nota agora no delivery, né? Então, assim, ranqueamento do iFood é extremamente importante, né? Tá com uma nota bem avaliada lá. Então, a gente começar a entender de como que o ser humano ele é recompensado, né? Não é só a recompensa financeira, mas também trazer esse senso de propósito, de desenvolvimento, da pessoa ter reconhecimento no negócio, né? Dentro do restaurante. Então a gente pega aquele chefe que está lá com a gente e coloca o nome dele no cardápio, né? Uma assinatura de prato, traz ele para a página do Instagram, para ele contar a história da receita. Isso tudo vai criando conexão com a nossa clientela, né? Não dá pra gente ficar só postando foto de produto, porque o Instagram vai acabar que ele não vai fazer essa entrega que né, hoje em dia tem tanto material. Se a gente não conseguir se conectar, chamar atenção, mostrar algo realmente valioso,
a gente vai ficar falando aí com as paredes, postando foto de produto e foto do nosso ambiente e acaba que as pessoas não estão interessadas nisso, né? Então é importantíssimo aí buscar essas pessoas, trazer também a importância do trabalho delas, desenvolver, mostrar metas. E isso tudo também vai tornando o nosso lugar, nosso ambiente de trabalho muito mais prazeroso. Vão mandando perguntas aí, alguma dúvida, pessoal, como é que estão as coisas com o restaurante? Daniel, Meraki, o Maurita Molinari, Lázaro, não sei se está aí ainda o Lázaro lá da Bahia, outro também que passa calor o ano todo. E... Oi, Drica. Então, pessoal, a parte... Olha aí o Lázaro, ó. O Lázaro lá de Jequié. Grande fera. Essa parte do... Manda aí a pergunta, Lázaro. E aí, esse pelo menos não passa frio, nem problema com o inverno, né? É calor o tempo inteiro. Então, assim, essa parte do salmão, de novo, fica sempre por todo esse trabalho de gerar valor na mão de obra, gerar valor através do marketing e a gente não ficar amarrado em preço, né? Tudo isso vai ser um trabalho contínuo por a gente conseguir separar o nosso produto de uma vala comum. Então, a gente fez um nigiri de salmão com, né, uma bolinha de arroz. Se eu botar isso num comparativo com um sushi que está sendo feito em casa, as pessoas vão contar 4 peças desse daqui contra 4 peças do outro. Um tá, sei lá, R$16, o outro vai estar R$14. Vai ser sempre um comparativo de preço. E aí, o que acontece? Eu que tenho a minha folha, todo mundo certinho, pago o meu imposto, pago o aluguel, pago, enfim, todos os meus custos, competir com o cara que está fazendo em casa, se eu quiser jogar esse jogo de preço, eu vou, né, acabar morrendo, porque tem aquela história, todo mundo ganha dinheiro na parada, menos o dono do restaurante. O telemoto vai ganhar, o Estado vai ganhar, porque o imposto vai ficar... Enfim, todo mundo vai levar a grana, menos o dono do restaurante, porque não dá pra gente ficar nessa competição de preço. O Lázaro botou aqui, se fosse acompanhar o Costa 100% à distância, quais indicadores olharia? Cara, baita pergunta. Hoje eu tenho feito muito, agora desde janeiro que eu estou fazendo esse trabalho forte de assessoria e tenho organizado a minha vida para trabalhar com o pessoal recorrente, eu não tenho mais ficado de noite no restaurante. Então eu sempre tive muito medo, né, por não estar presente no restaurante e que pudesse as coisas estarem saindo do controle, desde vai acontecer algum furto, a qualidade não vai sair, enfim, todos os problemas que o dono do restaurante ele atrela a pessoa dele estar com a barriga no balcão. Então, assim, hoje, né, a nossa preocupação maior é com o CMV. Então, isso a gente vai monitorar toda segunda-feira, né? A gente faz a contagem de estoque, o Pedro apura isso, entra com um saldo positivo na planilha. A gente sabe como que está o nosso estoque de CMV semanal. Outro ponto importante, que não adianta eu só ter um CMV baixo, mas a gente precisa saber como é que está a satisfação. Então, toda segunda-feira, a Gabi puxa pelos tablets a avaliação de como que está a satisfação dos clientes. Então, porque o que acontece? Se eu quisesse buscar sempre CMV sem querer saber da satisfação, eu posso botar menos do que a ficha técnica está precificada, né? Por exemplo, um poke são 100 gramas de salmão, eu boto 90 gramas, eu estou salvando 10% ali do meu CMV, mas o cliente vai ficar insatisfeito. Então a gente não pode deixar essa responsabilidade para a equipe de só se preocupar com o número de CMV sem a gente estar preocupado com a satisfação do cliente. Então, basicamente, a distância seriam esses 2 pontos. NPS, que vai ser pesquisa de satisfação, e isso a gente tem 2, tem uma no tablet que a gente vai monitorar qualidade do prato, tempo de entrega, música, são 5 itens, né? Atendimento e limpeza e ambiente, né? Então esse a gente monitora constantemente pelo tablet. E a gente tem um para entender mais a fundo questão de mercado, de serviços, produto, que a gente faz com o Marco, que é o psicólogo, então ele aplica essa pesquisa, eu tenho um formulário lá e a gente consegue entender da onde o nosso cliente veio, né? Por qual meio de comunicação, o que ele mais gosta no Costa, qual o outro sushi que ele mais gosta, tirando o Costa, para a gente também saber qual que é o nosso concorrente mais forte. Então, nessa outra pesquisa, a gente faz mais a fundo com o cliente.
porque é uma coisa bem importante, e isso veio numa aula do Djalma, lá dentro da mentoria, que o Djalma tem um restaurante lá em Manaus, que ele falou, cara, que a gente recebe tanto cliente e a gente às vezes não para ouvir o que esse cliente gosta, o que ele não gosta, e isso é o ouro do negócio. Então a gente precisa conversar com o nosso cliente, saber de fato quais são os nossos pontos fortes e os pontos fracos. E em cima disso a gente vai desenvolver marketing, a gente vai desenvolver estratégias para melhorar também o que está fraco, o que constantemente os clientes estão reclamando, né? Seja o tempo de entrega, seja alguma coisa na qualidade, seja o atendimento, e isso também é importantíssimo. Tá? Mas eu acho que assim, a gente monitorar sempre esse ambiente de salão que, né, ele permeia aí experiência, produto, enfim, todas essas coisas com o resultado, né? Eles não podem andar desconexos, porque senão a gente acaba que o nosso restaurante ele vai morrendo. E aí durante o meu dia a dia eu vou trabalhando em cima disso, né? De passar com o pessoal lá do restaurante ações para que a gente consiga trazer novidades, testar produtos, enfim, todas as coisas que vão também atacar essas duas pontas. Na parte hoje de CMV, hoje eu fiz um pedido de salmão congelado. O salmão congelado, eu queria também trazer isso, porque várias vezes eu falei no grupo de mentoria e o pessoal acabava confundindo, né? Falava assim, não, mas o salmão congelado é pouca coisa de diferença do fresco. Só que assim, o salmão congelado custa, hoje eu paguei R$47 no quilo da banda do filé, né? Uns chamam de lâmina, mas é o filé limpo, sem nada, é só a carne e o skin colado, né? Custou R$47. O nosso salmão inteiro saiu R$ 62,99. No salmão inteiro eu tenho 25% de quebra, né? Então eu tenho 25% de que ele vai somar dentro desse R$ 64,90. Vocês estão pagando na lâmina ou no salmão inteiro? Mas assim, desse salmão inteiro, eu vou ter 25% de quebra, eu vou ter um custo de mão de obra ali em cima, né? Então, por exemplo, a gente usa quase 20 caixas de salmão na semana para limpar tudo isso, né? Então, assim, tem todo esse trabalho em cima, né? A gente tem que calcular por hora em cima dessa limpeza de peixe. No filé de salmão, a gente vai pagar R$47 e a única coisa que se perde vai ser o skin. O skin do salmão congelado não tem como utilizar, ele pega muita água, é um peixe que ficou durante muito tempo, ele não fica saboroso. Então também assim, o skin é um ponto importante que não vale a pena a gente reutilizar, porque o skin ele fica pesado de graxa, junta muita água e não dá qualidade. Então, skin, como é uma coisa que a gente precisa cada vez mais desovar, eu hoje lá no restaurante eu não consigo queimar toda a demanda que a gente gera, então cada vez eu preciso que o nosso skin sempre saia crocante, novinho, porque senão o cliente come uma vez e ele fica com uma péssima experiência, né? Uma péssima lembrança desse produto. Então não queimem, não, eu não quero jogar fora esse skin, né? A gente fritou ontem, anteontem, aí vai pra geladeira, aí fica aquela coisa gordurosa, às vezes com gosto já rancento. Não façam isso, né? Porque muitas vezes as pessoas vêm e falam, não gosto de skin porque o cara comeu numa churrascaria, ou comeu, e aí a gente vai perdendo toda essa oportunidade de a gente utilizar um produto, né, que em várias casas as pessoas jogam fora porque não existe essa demanda, e aí a gente acaba jogando ali mais 2, 3% da nossa limpeza no lixo. Então assim, prestar atenção pra gente botar qualidade. Uma dica que dá pra fazer é colocar um pouco de skin, né, no uramaki, lamina ele com salmão por cima, finaliza ali com algum crisp de couve, ou coloca um cítrico junto, que vai muito bem também no skin, né? Tudo que a gente coloca um pouco de excesso de gordura, o cítrico ele vem para balancear, né? Então é legal uma raspa de limão ou uma fatiazinha do limão por cima do skin, que ele dá uma quebra, né, nessa parte mais gorda do skin. E aí tentar gerar valor, né? Então tinha algumas casas que fritavam a pele
pura do skin, sem nada de carne. Tem uma casa lá em São Paulo, que é uma casa bem tradicional japonesa. O skin deles é o melhor que eu já comi na vida, porque é uma pele de salmão bem fininha, né? E aí eles botam uma carne por cima e um crisp de couve. É sensacional o nigiri skin deles, e tu come e ele é crocante, você desmancha assim, parece uma pururuca assim. Pessoal, que for entrando, vão dando boa noite, curtindo, vão ajudando a live aqui chegar em mais gente. Jean, Maia, Lex, a Paula, Jussara Carneiro. E vão mandando também aí da onde vem o restaurante, contando aí um pouco dos perrengues, né? Quem é sushi man, quem trabalha na área. Boa noite, Jean. Quem quiser compartilhar aí um pouco dos seus perrengues, vão mandando aí no chat pra gente trazer ideias para todo mundo, né? Como eu falei ali antes, a ideia é de juntar todos os donos de restaurante do Brasil para que a gente tenha um canal para compartilhar essas ideias, para gerar mais valor no nosso produto, para que a nossa classe cada vez seja mais valorizada. Boa noite, Ju. Boa noite, acho que deve ser Alex Oliveira. Então, esses dias eu fiz uma postagem lá brincando com os barmans e a Hot Smack Express. E aí os barmans ficaram muito brabos lá, né? O vídeo era uma mulher puxando uma pedra de gelo e aí falando assim, R$40 nesse drink, né? E assim, acabou que todos os barmans do Brasil ficaram revoltados, mandaram meu vídeo, acho que em grupos de barman. E porque eu falava ali na questão de sempre ter um bom senso e tal, porque tem hoje em dia assim, e teve muito compartilhamento porque as pessoas se identificam, sabe, quando vão num restaurante, pede o suco sem gelo, porque sabe que o suco vai vir com mais líquido, né, que a questão de física, que se encher de gelo lá o copo vai colocar menos líquido. Então a minha ideia toda é que eu, né, tentei explicar isso lá nos comentários, é que não interessa se o gelo tem um propósito de não diluir, enfim, o que vale é a percepção final. E aí, se uma mulher compra um drink de R$40 e ela fica indignada com a pedra de gelo, talvez porque ela não entendeu a proposta, né? E eu nem conheço o caso lá do restaurante, eu não sei que casa não sei quem é a mulher, eu só peguei aquele exemplo para mostrar que, no final das contas, o que vale é a gente deixar tudo bem esmiuçado, bem explicado, porque se o cliente não entende a proposta, o que ele vai fazer? Ele vai sentar o pau, ele vai botar uma avaliação negativa, ele vai espalhar lá para todo mundo que pagou R$20 no Rossomaki, mas que veio uma miséria, muito fininho. E isso acontece muito com a gente, né? O pessoal aí do restaurante japonês deve saber. Aí as pessoas botam uma foto lá, olha só isso aqui, o Rossomaki, o recheio ali, a grossura de um minguinho. Fala assim, meu amigo, não tem como colocar mais, isso é meia alga, se botar mais recheio aí, não vai fechar. Então, acaba que as pessoas querem avaliar muito a qualidade do produto pela quantidade, né? Então, isso serve para drink, isso serve para o sushi, isso serve para pizza, enfim, para qualquer coisa, né? As pessoas querem sempre ter o melhor custo-benefício. Mas existe também alguns lugares que coloca uma miséria de coisa e que cobram horrores de caro, que as pessoas gostam de estar lá porque tem um status social, porque tem várias coisas atreladas junto a isso. Então isso também vem pela questão da pessoa saber gerar valor na sua marca. Eu fui falando demais aqui, deixei passar, o Jean botou aqui, abri meu delivery na segunda-feira, mas estou com muitas dificuldades. Jean, manda aí, cara, que eu vou te ajudar. Só me manda aí quais são tuas dúvidas, que eu vou te ajudar e tentar te ajudar, né? Ver se eu sei também que eu não sou o dono da verdade. O Lázaro botou que viu aí. Cara, o barman sentando o pau, isso é bem comum, né? Essa parte dos rossomakis, tem gente que reclama do sashimi, eu quero sashimi super grosso, quero ele grandão, então assim, tem de tudo, né? E aí a gente tenta fazer isso lá no restaurante, mostrando assim que se eu fizer um sashimi muito grande de salmão, é ruim colocar na boca uma lâmina muito grande, porque tu fica mastigando, aquela coisa tem uma textura estranha, então assim, dentro de tudo isso, dessa construção de produto, a gente precisa entender como que isso vai ficar mais agradável. Da mesma forma, quando a gente for fazer um nigiri, eu vou fazer uma bolota onde tem muito mais arroz do que peixe,
é uma coisa que foge do padrão de qualidade, né? Então o arroz ele é um complemento ali, ele tem que estar bem prensado, ele tem que ter sabor, né? O netá também não pode ser uma lâmina que saia quase transparente, né? Então dentro do nosso nicho aí tem vários casos, né? Porque a gente ainda é muito avaliado por número de peças. Vai abrir lá o delivery, o cara tá vendendo um combo de 40 peças por R$40. Aí vai puxar lá no combinado, o cara corta corta um uramaki em 10 peças, ele coloca uma miséria no recheio. Então assim, tudo isso, né, para o cara que vai querer vender o combinado pela quantidade de peças também, se ele quiser entrar nesse jogo e cortar entre 8 peças, ele botar bastante recheio, ele fizer tudo isso e quiser competir com o cara que está vendendo as 40 peças por R$1, esse cara vai sair no prejuízo. Então, por isso, eu sempre fico batendo na tecla aí que a gente precisa gerar valor no nosso produto e que precisa fugir da questão de preço, né? Não façam isso, porque senão, assim, o cliente que busca preço, no momento que a gente para de oferecer isso, esse cara vai embora, ele vai procurar outro restaurante, vai procurar outro negócio, não dá pra gente ficar preso nisso, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é ruim para todos os negócios, né? Tem alguns negócios que vivem muito em cima do preço, e aí que qualquer oscilação de mercado, qualquer coisa que aconteça, que não consiga mais ter esse diferencial competitivo, acaba perdendo aí a clientela. Eu não estou conseguindo me manter, pois abri com poucos itens e vendi no iFood, mas teve um desconto de quase metade do que eu faturei. E na minha cidade o salmão está R$95 o quilo, complicado. Cara, vamos lá, o que precisa fazer? Isso que eu estava falando ali no começo da live e que é muito importante. Precisa saber exatamente o custo da mercadoria vendida, tá? Eu vou te explicar o que é o CMV. Por exemplo, a gente vai fazer um nigiri de salmão como se fosse, um exemplo assim, essa borracha, essa tampinha, tá? Para eu chegar no custo da mercadoria vendida, esse nigiri de salmão eu vou vender por R$10. Eu tenho de teto, né? E assim, eu vou usar um exemplo, mas isso vai depender de cada caso para caso. Como eu falei antes, o cara faz em casa, se tem um restaurante, o cara tá na capital e tem um custo de aluguel muito alto. Mas vamos usar de exemplo que eu tenho de teto 40% de CMV. Tá? Então eu estou vendendo ele por R$10, eu tenho 40% de teto de CMV. O que significa? Que eu tenho R$4 na composição de insumos para montar esse nigiri. Tá? Então eu preciso calcular o quanto é o custo desse salmão, que é complexo porque assim, eu tenho o meu salmão que eu vou comprar ele inteiro, eu vou ter uma quebra, eu vou ter que ver se tem dentro dessa quebra, né? Então assim, saiu inicial, 25% eu joguei fora. Eu tô de fato utilizando tudo que tá sobrando, o skin, as aparas, sangue e tal, e eu preciso entender também que desse salmão todo que eu tiro, tem a parte do sangue, que eu vendo mais barato, tem a parte do sashimi, que eu vou vender um pouco mais caro. Então, assim, é quase como se fosse uma desossa de boi, né? O filé mignon vai custar mais caro, a parte do dianteiro vai custar mais barato. Mas, de fato, a gente vai passar uma regra e vai dizer assim, tá, o meu salmão, eu vou botar ele a 30% do meu custo. Eu paguei R$95 o quilo, eu vou dividir ele por 30%, vai dar um valor X lá que eu vou ter que botar no somatório disso. Tá? Então eu vou pegar o preço do custo do salmão e vou somar com o custo do arroz. O arroz eu vou fazer um rendimento de arroz, vou cozinhar arroz lá, pegar 5 quilos, vai render 10 quilos dele pronto, ou quase 11. E aí depois eu vou ter o meu molho sul, que também eu vou fazer uma receita grande lá e vou ver dentro desse rendimento grande, deu R$20 o litro do molho sul. Eu vou pegar proporcional o quanto eu estiver usando desses R$20 e vou calcular o que eu estou jogando nessa receita de 5 quilos, tá? Eu vou ter um preço de uma panelada de arroz e aí depois eu vou saber o custo exatamente dessas 10 gramas ou 12 gramas que eu tenho na minha bolinha do arroz, tá? Eu vou somar a bolinha do arroz com o preço do peixe e eu tenho que chegar até R$4 no máximo de custo. Então eu diria que o nosso trabalho é cada vez mais chegar num impacto menor, ou seja, ou que eu consiga fazer tudo isso chegando a R$3, ou, né, que aí o que vai ter que acontecer? Eu vou ter que tirar a qualidade dos ingredientes, ou pagar mais barato, enfim, deixar isso mais barato. Ou, para eu diminuir esse impacto, com os mesmos R$4, eu vou ter que subir o meu preço.
né? Então eu vou poder vender por R$ 12 e eu vou continuar tendo o mesmo custo. Isso vai fazer meu CMV diminuir. Isso é a principal coisa. Parece muito simples, mas assim, eu consigo colocar um Uramaki hoje para vender, um Uramaki que todo mundo está vendendo a R$ 20, eu consigo vender ele a 25. É difícil, sabe? Eu preciso gerar valor, eu preciso contar uma história de marketing e tudo mais. E tudo isso é um trabalho que tem que ser feito dia após dia. Então, a principal jogada é entender o custo disso, né? Do teu nigiri, do teu sashimi, do teu hot. Tentar fazer com que ele tenha no máximo 40% de custo lá da venda final, ou seja, vendeu por R$ 10, está vendendo por R$ 10, que ele tem até R$ 4 de custo. E aí, fazendo isso, de uma forma de que ou tu vai subir o preço do teu produto, ou vai baixar o custo lá dos insumos. Certo? Pessoal, brigadão aí hoje pela live, foi muito legal. De novo, Jean, vai cuidar os custos aí, né? Bota tudo, pega ali, aproveita hoje que, né, quando tiver saindo as coisas, bota no papel, meu sashimi, e assim, balança é melhor amigo de sushi man, bota a balancinha lá do lado, pesa quanto tá o sashimi de salmão, pesa quanto que tá o netado, o nigiri, tudo precisa estar lá no papel. E aí, em cima disso, tu vai botando todos os teus custos para saber o quanto que ele tá nesse percentual com a venda. E aí é fácil. Eu pego lá hoje o preço de venda, se tá R$ 10 e o meu preço de custo tá R$ 4, é 40%, se tá R$ 3 é 30%, enfim. E aí achar esse percentual. Isso aí vai ser o teu CMV, tá? Tem que deixar ele cada vez mais baixo, porque aí tu faz a venda e o que sobrar dessa diferença vai te ajudar a pagar os teus custos, vai ajudar a pagar, enfim, aluguel, luz, contador, imposto, embalagem, tudo mais. Detalhe, embalagem às vezes pode ser dividido pelo CMV também, ou seja, paguei R$ 2, divido por 30%, joga isso para frente. Ou eu posso só repassar, né? Deu R$ 3 o meu custo do nigiri, mais 2 da embalagem, deu R$ 5, tá? Então eu só estou repassando para o cliente. Isso estrategicamente depois também faz uma diferença, mas aí é assunto lá depois para outra live. 4 unidades de delivery em São Paulo, dificuldade em manter a gramatura do salmão nos sushis, sashimi, limpeza, manipulação, CMV descontrolado. Cara, assim, isso é a parte da limpeza do peixe. A principal dica tem que ter uma pessoa responsável por isso e essa pessoa tem que estar muito bem treinada. Saber exatamente quanto que ela está fazendo desse aproveitamento, né, da limpeza do peixe. É mais fácil do que todo mundo meter a mão na limpeza, né? Porque aí a gente já não sabe, cada um faz um percentual. Então o melhor, ainda mais se tem 4 casas, é de conseguir controlar isso com uma pessoa, né? Ou se isso não for possível, as casas forem muito distantes e tal, que isso seja constantemente monitorado. Então saber quanto que está sendo feito de aproveitamento aí na limpeza do salmão. A parte das gramaturas, isso como tem em 4 casas também, é fazer ficha técnica, pega os principais itens de venda e monta todas essas fichas técnicas aí, né? Então assim, o Temaki Philadelphia, o Hot, monta isso. E aí também balança e fazer toda hora, dar umas insertas, fala assim, o cara fez um sashimi, mandou lá pro rodízio, tira ali da caixinha, bota lá para pesar, vê se está sendo respeitado. Tá certo? Precisa controlar, essa coisa do CMV é o que vai apertar muita gente aí, né? Então hoje o custo do salmão é muito caro, precisa controlar isso, a gente tem que ter isso na mão. Tá certo? Pessoal, brigadão aí pela participação. Eu vou deixar a live aí, vou subir hoje ela aqui no Instagram, caso alguém não tenha participado. E aí sexta-feira a gente tem mais outra live às 15 horas. E se tiverem alguma dúvida, manda aí no DM. E eu espero todo mundo também lá na mentoria, viu? Tá top, tá todo mundo entrando. E o grupo da mentoria é o que tem de melhor, assim. O pessoal manda muita ideia. O nosso nicho, né? Ele é muito solitário. Dono de restaurante não tem colega. E aí acaba que a gente não tem com quem compartilhar os problemas, a gente não tem com quem, né, passar aí essas ideias e tudo mais. A gente, às vezes é só, né, enfim, passar um pouquinho aí dos perrengues que a gente vai passando, que isso vai deixando o caminho mais fácil, tá bom? Então até sexta às 15 horas e brigadão aí pela presença.